6 horas e 43 minutos. Voltamos à redação do Jornal o Globo, onde a gente conversa com especialistas, com analistas, tanto em políticas públicas quanto nas ciências políticas e sociais, a respeito das eleições de 2016. Neste momento, ocorre a apuração dos votos do novo prefeito, ou que vai ser eleito hoje, ou que vai para o segundo turno, para a disputa no final do mês de outubro, em todas as cidades do Brasil. Agora é a segunda rodada de debates. Na mesa conosco, José Marcelo Zac, diretor da Casa Fluminense, uma casa especializada no debate das políticas públicas, não só da cidade do Rio, mas também do entorno, da capacidade de gerenciamento e negociação entre as prefeituras da região metropolitana do Rio de Janeiro. E a gente continua a conversa com o diretor do DAPP, da Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, o professor Marco Aurélio Ridiger. Muito obrigado, Zac, por se integrar ao nosso debate. A gente já começa com os dados, né, para a gente continuar quente no debate eleitoral. 72,92% dos votos apurados aqui no Rio de Janeiro. Marcelo Crivella se consolida com Marcelo Freixo numa possível disputa de segundo turno. Crivella agora tem 27,60% dos votos apurados, contra Marcelo Freixo com 18,50%. Crivella, 601.776 votos, Freixo, 403.280 votos. Terceiro lugar na disputa aqui no Rio de Janeiro, Pedro Paulo com 15,79%, coladinho nele. Flávio Bolsonaro com 14,26% dos votos, seguido de Índio da Costa com 8,91%, colado nele o candidato Osório com 8,59%. Jandira Fegali está com 3,44% dos votos apurados, já ultrapassados aí, chegando a praticamente 3/4 da apuração dos votos no Rio consolidada. E a gente tem a candidata do PCdoB, atrás de Osório, de Índio da Costa e de Flávio Bolsonaro. Zac, como é que a gente compreende números dessa polaridade que se formou, né? Ficou polarizado mesmo, Crivella de um lado, Freixo de outro. O candidato da máquina, Pedro Paulo, parece que está excluído ou sendo excluído do segundo turno, ainda que os dados não numericamente ou matematicamente indiquem uma definição. O que você pontua? Quando você disse um possível segundo turno, a essa altura eu pensei comigo que essa altura já dá para dizer provável. Né? Na verdade com certeza segundo turno, possivelmente com Freixo. Isso, não, você disse possível segundo turno, Crivella e Freixo. E eu dizia, essa altura a gente já pode chamar isso de provável. Na matemática não está fechada, mas tudo indica que vai ser isso. Você já mencionou, acho que a gente tem uma eleição em que a gente vai para os polos, né? É curioso, São Paulo ainda há dúvida se haverá segundo turno, mas em havendo será similar, né? A gente tem também uma polarização conhecida ali. Então acho que isso aconteceu. Você destacou a baixa votação em relação às pesquisas anteriores da Jandira, e eu acho que claramente o que aconteceu, ela mesma na entrevista há alguns dias, perguntada sobre a perspectiva ou não dos candidatos de esquerda, né, se somarem ali na reta final para evitar um segundo turno com os três de fora, ela dizia, não, o eleitor vai fazer isso, né, no final das contas, provavelmente o eleitor vai se encarregar de produzir esse afunilamento, e acho que isso aconteceu, né, na votação aparentemente do Marcelo Freixo, né? Então ele chega ao segundo turno a partir desse lugar. Agora, falando um pouquinho das alianças, dando um pouquinho de desdobramento para aquilo que a gente conversava antes, a gente falou muito sobre a questão com quem cada um pode se aliar nesse segundo turno. Professor Ridiger, durante o primeiro turno, o candidato Crivella falou que não vai governar com a Universal. Deixou isso claro, falou com todas as letras. Também disse que não vai governar com Garotinho. Apesar de Garotinho ter garantido o vice para ele, né, uma indicação do PL. Com quem que Crivella governaria na avaliação do senhor, caso ele seja eleito? Eu acho que, bom, ele vai manter a palavra de não governar com Garotinho, mas provavelmente ele vai botar a Clarissa Garotinho no governo.
Acho que isso é bem... Ele falou isso várias vezes, não tem novidade nenhuma, ele falou isso várias vezes. A aliança que ele fez, ele precisava de mais tempo mesmo. O vice que ele tem, o vice é uma pessoa muito conhecida, um engenheiro conhecido, um sujeito de renome, que é da COP, etc. Então acho que por aí não tem grandes problemas. Agora ele vai ter que buscar alianças tudo quanto é canto. Acho difícil ele conseguir grandes alianças à esquerda, talvez alguma coisa de suporte que a Marina teve, mas os votos foram tão irrisórios ao final do Molon, do jeito que está se configurando, né, que é até estranho. Assim, a rede realmente foi um pouco decepcionante a performance da rede. Então ele vai ter que compor, eu acho que ele tem que buscar com todos do centro para a direita, ele vai ter que conversar com o Índio, vai ter que conversar com o Osório, vai ter que conversar com o Bolsonaro. Eu acho que os votos do Bolsonaro vêm para ele direto, entendeu? Isso, ele não tem tanto problema, óbvio que ele tem que conversar ali. E provavelmente ele vai buscar os votos para o MDB também, ainda que eu acho improvável uma negociação direta com o Paz, mas sim com o miolo ali da administração, com a base, enfim, com a parte da máquina. Isso aí é desejável. O Freixo vai tentar fazer a mesma coisa. Então, a questão é quem de fato consegue construir essa relação de confiança de que pode fazer um governo amplo, plural, etc. O maior problema deles, em ambos os casos, é basicamente a construção das narrativas que eles vão propor no segundo turno, né? O Crivella tem que convencer que pode fazer um governo amplo, sem universal, né? sem botar a religião como norte da administração, que, ao fim e ao cabo tem que ser republicana, e no caso do Freixo ele tem que superar algumas coisas. Por exemplo, no último debate ele falou que teria a vice-prefeita não seria vice-prefeita, seria co-prefeita. Isso é uma coisa complicada. Como é que isso funciona? A máquina tem que ter agilidade. Então essas questões vão ter que ser muito bem resolvidas, né? Mas tem um período bastante grande de tempo de televisão aberta para se discutir isso. Vai ser muito interessante o segundo turno. Eu só vou pontuar rapidamente um dado de Belo Horizonte, porque o internauta está perguntando, mas depois aqui eu vou voltar com você a falar sobre voto nulo. Aqui no Rio de Janeiro tem um índice incrível de voto nulo. Belo Horizonte, 22,24% das urnas totalizadas, 33,71% dos votos até agora para o candidato do PSDB em Belo Horizonte, João Leite, contra 26,36% do candidato Calil do PHS. Rodrigo Peixoto do PMDB vem logo atrás, em terceiro, bem atrás, com 9,64% dos votos da capital mineira. Agora, com relação aos dados do Rio de Janeiro, o estado aqui do Globo e o estado sobre o qual nós vimos conversando agora mesmo, a gente tem dados que falam um pouquinho sobre o que o eleitor do Rio de Janeiro tem. A gente tem Crivella com 27,42%. A gente tem 18% de votos brancos e nulos. Um pouco mais de 18%. E o Freixo, nesse exato momento, está com 18,53%. Então, o voto nulo e o voto branco está praticamente parelho com o segundo colocado que vai para o segundo turno na disputa com Marcelo Crivella. Isso é a representação exata do que, Isaac? Acho que eu não sei se eu destacaria tanto esse número, né? Não me parece um número alto. Eu acho que o fato de equiparar com o segundo colocado conta mais de uma eleição pulverizada. Teve vários candidatos, então você tem uma votação relativamente baixa para o segundo colocado, do que eu diria uma votação, quer dizer, um percentual extraordinário de votos, salvo engano meu. A gente teve um número não muito menor que isso há 4 anos. Teria que verificar. Você tem 20, 25% na soma de branco. 13,5%. Isso em 2012. Você tem aí 20, 25% na soma de branco, nulo, abstenções. Não é algo alto se comparar com as últimas eleições no Brasil. E mesmo no mundo, em lugares que o voto não é obrigatório, você ter ali 20, 25% que não votem, também é usual, né? Então, a minha impressão é que, embora um pouco mais alto do que há alguns anos, e, obviamente, né, a gente quer sempre que tenha 100% do eleitorado entusiasmado com seus candidatos, com suas candidatas e votando, né, conta talvez até de uma eleição que ganhou em adesão, em mobilização nessa reta final, mais do que ela parecia prometer, né? Essa, pelo menos, é a minha sensação. Acho que houve um engajamento muitíssimo na reta final, mas houve, né, a campanha mobilizou atenções. Então, é um número que chama atenção, a gente tem que ter preocupação com o engajamento, com a identidade, com a política, com
o valor e sobretudo a credibilidade na política no país hoje, né? Mas ele me parece, até se a gente pensar na quantidade de frustração e de desencanto com a política que a gente tem vivido, até um número satisfatório, digamos assim. Professor Riedger, o que o senhor avalia? Assim, eu tenho um pouco de divergência. Assim, eu acho que a gente tem que esperar o final da contagem dos votos, entendeu? Mas assim, se configurar que tem tantos votos em branco e nulos no mesmo patamar do segundo colocado, é um tanto quanto preocupante. Os dados que a gente vem trabalhando indicavam, isso desde o início do ano, uma enorme rejeição aos políticos em geral, em função de todo o quadro que houve da Lava Jato, escândalos de corrupção, etc., que isso tem sido muito forte. Se isso estivesse refletindo, é interessante olhar no Brasil todo, será que não é um fenômeno só do Rio de Janeiro, mas se isso refletir nesse patamar assim, no Brasil todo, é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande, como é que a política está se legitimando no Brasil como uma possibilidade de construção de soluções, entendeu? Ainda que seja a gente teve em 2012, salvo engano também, 26% da população ou não votou, se absteve, não foi votar, ou votou branco ou nulo, né? Então acho que tem que olhar, mas eu quero ser otimista a essa altura, né? A gente tem 13% ou 12,91% de nulos e 5,39% de brancos. A pessoa está indo lá claramente para dizer que não quer votar em nenhum desses caras que estão aí fazendo a escolha deles. Havia de fato atualização, 82,35% dos votos totalizados aqui no Rio, Crivella 27,42%, Freixo continua na mesma marca, 18,58%. Parece que está... Só se houvesse uma reversão muito grande agora do Pedro Paulo na reta final da disputa, faltando um pouco mais de 15% dos votos a serem totalizados. Agora parece então que realmente está configurando, ainda que não matematicamente, essa situação. Professor Riedger, a gente pensava muito na rejeição à política, aos políticos, isso aí se falou muito nesse período eleitoral. Daí eu vou fazer uma provocação, eu não sei até que ponto ela é válida ou não. A gente tem em vários países o voto facultativo, né? No Brasil tem uma escolha, muitos e muitos anos, de fazer o voto obrigatório. O que isso faz a diferença? Por que se mantém isso, na opinião do senhor? O senhor defende a manutenção do voto obrigatório? Como é que o senhor lê essa questão? Em geral, os cientistas políticos e sociólogos, todos são a favor do voto obrigatório. Então, assim... Eu componho com essa visão. Eu acho que é importante ter um incentivo aí para a participação cívica, etc., ainda que tenha a opção de anular o voto, colocar ele em branco. Então eu acho que acho que sempre é um exercício interessante de cidadania, mesmo dizer eu me recuso a votar em qualquer um. Eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a discussão talvez fosse mais relevante é discutir a ideia do voto distrital, entendeu? Então eu acho que isso é mais... Acho que aí você traz mais para próximo do eleitor, né, o debate e mesmo a cobrança, né, e até mesmo a ideia do recall, por exemplo, seria bem interessante também se pensar. Então tem uma série de aprimoramentos institucionais aí que podiam ser pensados e trazidos em questão para o debate. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma observação, olhando aí que basicamente a gente está com um número enorme já de urnas, né, já sendo abertas e a gente está chegando ao final do processo. Quando você olha em termos nacionais, né, o PSDB teve um resultado bastante expressivo no Brasil nessas eleições, né? E o PMDB não, quer dizer, o PT perdeu muito, mas o PMDB também está perdendo muito, até agora, quando a gente olha, né? E isso é uma coisa que tem que também ter um cuidado, entender fazer uma reflexão sobre isso, né? E os desdobramentos que isso vai se dar logo a seguir, a partir das reformas que estão sendo gestadas e vão ser propostas aí a partir do final do segundo turno, né? Qual o impacto disso na configuração política? Eu acho que o grande vencedor até agora, nesse momento, pelo menos em boa parte, está sendo o PSDB. A leitura que eu faço do que o senhor está dizendo é que, devido à baixa, ou recolocar o raciocínio, o PMDB é o partido mais forte do Brasil, é o mais capilar, é o partido que tem mais diretórios, é o partido que tem mais municípios, é o partido que preside a República, o Congresso, a Câmara não mais. Mas é o partido que está envolvido diretamente em todos os escândalos, junto com o PT dos últimos anos.
será que há uma identificação clara de que são escândalos do PMDB pela população? E daí que vem a questão, o senhor está dizendo que o PMDB pode encontrar dificuldades na aprovação das reformas depois da eleição, uma vez que a leitura política que o partido perdeu força, seria isso? Sim. Essa leitura? Essa leitura, e adicionalmente a isso, que eu acho correto, é que o PMDB pode arcar no decorrer do tempo agora que a gente vai ter, né, pós-eleição e no ano que vem, com a maior parte do desgaste das reformas que estão sendo construídas. Lembrando as reformas, né? O PMDB hoje, o governo Temer, tem pela frente pelo menos 2 enormes desafios e um desafio que ele pode encarar ou não. O primeiro é o chamado teto de gastos, que pega diretamente saúde, educação, área social. O segundo é a reforma da Previdência, que é um tema que mexe diretamente com o aposentado. E o terceiro tema, que ele pode embarcar ou não, é a reforma trabalhista, que ele ainda, eu acho que pode se esquivar eventualmente, porque realmente esse aí é um tema que divide demais ainda. O senhor acredita que tem esse ambiente para votar essas propostas, considerando esse cenário que claramente mostra PT e PMDB sendo fritados pelo eleitor em várias capitais? Eu sempre achei que independente do valor, quem achava que o eventual governo Temer teria condições de aprovar reformas muito substantivas e muito profundas nisso tudo que você mencionou, estava equivocado. Quer dizer, eu acho que falta respaldo político para essa agenda. Ela não foi submetida às urnas, ela não passou por isso, ela sai ali do bolso do colete, e ela mexe com coisas muito profundas. Então é natural você imaginar resistência e é natural você imaginar relutância no Congresso dos atores políticos em respaldar uma agenda assim diante de um governo que tampouco é forte, que tampouco tem um respaldo eleitoral. Então eu acho que o governo será bem sucedido nos seus objetivos se conseguir aprovar razoavelmente um conjunto mínimo de objetivos. Acho que a gente vai ter muito orgulho, vai ter muita dificuldade para ir tão fundo quanto vem se anunciando. E acho que concordo com o Marco Aurélio, essa eleição, aparentemente, né, acho que tem que ver os resultados finais, mas já reforça isso. Quer dizer, se antecipou muito uma derrota importante do PT nessas eleições, que era previsível e aparentemente vai se confirmando, né? Mas acho que a ideia de que o PMDB se dissocia de um fracasso, de um desgaste que vem dos escândalos e vem de um desgaste do governo que, né, é eleito em 2014, a chapa com Dilma e Temer, é uma ideia que está se mostrando equivocada. Quer dizer, também o PMDB paga o preço do desgaste político e do desgaste trazido pelos escândalos de corrupção. Quer dizer, não só o PT, mas o PMDB também. Quer dizer, essa dissociação, esse descolamento, o eleitor não comprou, né? E aí eu acho que dos grandes partidos, claramente isso, quer dizer, você pensar em PT, PMDB, PSDB, o PSDB emerge como vencedor, né? Se olhar os resultados com objetividade, mas mais do que isso tem uma coisa de você ensaiar ali um conjunto de atores novos, né? Quer dizer, candidatos que conseguem se apresentar por fora do establishment político tradicional, né? E aí tanto no campo conservador quanto à esquerda, tem mostrado já mais fôlego claramente. Que é a leitura do pessoal se fortalecendo, né? Sim. Agora tem uma figura notória que se fortalece demais nessa disputa, que é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, né? Esse talvez seja o político hoje no Brasil que tenha a maior força política dentre todos os políticos tradicionais, né? Sem dúvida. Ele é o cara que vem conquistando aí votos para eventualmente, e eu paro de falar um pouco aqui porque eu queria dar uma olhada, que eventualmente sim pode eleger em primeiro turno o novo prefeito da cidade de São Paulo. João Dória, um cara que vem de fora da política, mas embarcou na onda do governador Geraldo Alckmin. Alguma dúvida de que ele é o candidato do PSDB à presidência, professor Udi? Não, a gente não tem como saber exatamente, mas ele se posicionou bem. Eu acho que essa eleição deu para ele um fôlego inaudito, né? Isso, em primeiro lugar, dentro do PSDB de São Paulo, né? E em relação ao PSDB nacional, a mesma coisa, né? Acho que o Dória é uma coisa interessante. Aliás, os prefeitos que estão aqui no Rio, por exemplo, também, né? Você vê, os dois candidatos são quase que anticandidatos, né? Não são candidatos da máquina, não são oficiais. O Freixo veio construindo uma campanha com basicamente sem recursos, né? Com apoio dos militantes, com rede social. O Crivella basicamente usando fundo partidário, muito pouco investimento em pirotecnia, muito pouco tempo, ambos de televisão,
muito pouco tempo mesmo, né? E eles conseguiram, agora estão conseguindo ir para o segundo turno. No caso do Dória, uma coisa muito parecida. Ele é o candidato que botou dinheiro do próprio bolso. Isso aí é uma coisa assim inaudita, ele botou dinheiro no próprio bolso, quer dizer, o escopo de compromissos dele tende a ser muito menor, ele praticamente ele financiou uma parte significativa da campanha dele, mas ele tem um grande compromisso, esse grande compromisso é com o governador. Vamos falar um pouquinho da região metropolitana, só vamos dar uma rápida parada no debate para a gente fazer um giro. Niterói, 90,98% dos votos apurados, Rodrigo Neves com 47,89% e o Felipe do PSD com 30,81%, falta 9% dos votos, faltam 9% dos votos apurados em Niterói. E agora a gente vai dar uma olhada aqui em Nova Iguaçu para identificar o resultado parcial. 83,40% dos votos apurados em Nova Iguaçu. Rogério Lisboa, que está inelegível com recurso, ele é o que tem mais votos, ele aparece com 128.823 votos. E Bonier, do PMDB, então, é o que aparece como o virtual candidato aqui à frente, com 61,62% dos votos de Nova Iguaçu. Agora a gente vai dar uma olhada em Duque de Caxias para ver como é que está a eleição por lá. Enquanto isso, professor, vamos falar um pouquinho sobre o jovem nessa eleição, né? O Freixo chegando ao segundo turno, tem muito voto jovem aí que migrou para ele, será? Eu acho que sim, ele mobilizou as redes sociais, ele não mobilizou só via Twitter, ele usou o Face, ele usou o Snapchat melhor que qualquer outro, né? Ele usou, assim, digamos assim, as redes que as pessoas mais jovens estão mais conectadas hoje, então o Snapchat foi realmente uma pegada boa dele. Então, assim, eu acho que ele fez uma linguagem muito interessante, uma campanha leve, uma campanha muito baseada em valores, que eu acho que é uma questão importante. O Crivella também tentou operar bastante nesse segmento, né, em cima de valores, e fizeram uma distinção grande em relação ao Pedro Paulo. A despeito das acusações, se houve problema com a mulher ou não, enfim, de violência doméstica, mas o fato é que eles construíram valores para além dessa questão, né? E isso é uma coisa importante, e isso cala os jovens, porque cala fundo aos jovens, porque eles têm uma identificação com ela hoje muito mais objetiva com isso, né? Assim, eu quero ser governado por alguém que é ficha limpa, eu quero governar alguém que tem uma série de valores que é respeitar as mulheres, assim, diferenças de gênero, opções distintas de gênero, etc. Então, esse tipo de digamos assim, nova agenda, né, e principalmente no caso do Freixo, estava muito bem configurada e recortada, né? No caso do Crivella, obviamente com algumas limitações um pouco mais conservadoras, em função até da questão religiosa e tal, mas também foram contemplados no discurso, pelo menos, né? Vou fazer um governo plural, vou fazer um governo mais amplo, né? A questão da corrupção, a questão da violência doméstica, etc., foram todas tocadas. Então isso daí pegou muito em cheio o eleitorado jovem, que foi uma geração que a gente não pode esquecer, que cresceu com o país também aumentando e ampliando sua oportunidade, e de repente viu uma ruptura nisso, um corte, né? Extremamente traumático, né? Nós aqui, bem ou mal, vivemos, né, uma situação em que o Brasil ainda tinha inflação, tinha problemas, né, da consolidação da sua democracia, etc. Questões tinham que ser enfrentadas primeiro da inflação, depois de justiça social, etc. E a gente viu o Brasil finalmente ter um crescimento bastante substantivo. Eles só viram isso, eles não viram antes. Eles não têm noção dessa questão até de ciclos. Olha só, deixa eu só complementar com um dado que o Rubem Berta, nosso repórter de política, que acompanha e de vez em quando passa algumas informações na mesma linha. O candidato Leandro Lira, candidato a vereador aqui do Rio de Janeiro, ele aparece em 12º colocado entre os candidatos mais votados a vereador. O partido dele é o Novo. Só que provavelmente ele não vai ser eleito, porque o partido não tem densidade. A eleição proporcional no Brasil, ela depende da força do partido. O partido mais forte no Congresso, aquele partido que tem mais representatividade, ele alcança as eleições proporcionais com o menor número de votos, ou melhor, quando tem um puxador de votos, né, o partido faz muito volume.
né? Então o Novo, como não tem puxador de votos, não tem muitos candidatos que vão ter grande votação, ele certamente ou provavelmente não entra, né? Mas é um cara de um partido novo, que é novo em nome, mas também é novo, e tem uma característica muito específica, que é um partido que busca trabalhar as questões como se fosse uma empresa praticamente, né? Ele acha a vertente deles é meritocracia, enfim, não sei até que ponto isso vai durar muito tempo, porque eles ainda não foram eleitos. Uma vez que eles começarem a ser eleitos, tem que ver como é que eles vão se comportar enquanto partido, né? Mas a Carmen Migueles, que é a candidata do Novo, ela estava superando, eu teria que dar uma olhada aqui rapidinho, ela estava superando alguns votos importantes. Ela estava superando o Molon no início da apuração, ela estava superando o Ciro Garcia. É só uma curiosidade, mas que tem talvez tenha algum significado. Não, né? ela é totalmente nova, né? Ela é totalmente nova. Ela realmente representa um quadro bastante diferente do que a gente está acostumado. Inclusive eu conversei com ela sexta-feira. Ela nem sabe se vai continuar na política ou não. Mas eu acho que o interessante aí porque é um partido que, para além da abordagem, digamos, empresarial, ele é um partido de corte claramente liberal, né? Um liberalismo com uma pureza de abordagem que não é presente no nosso discurso, no nosso ambiente partidário atualmente, né? E não se traduz em votos, aparentemente, nessa eleição, né? Mas se você for no Facebook, se for em redes sociais, você vai encontrar ali muitos jovens falando, né? abraçando isso. Aí no extrato, aí você tem o Novo, o próprio Movimento Brasil Livre, que tentou, né, apresentou candidatos aí que eles apoiavam em partidos diversos pelo país, com essa abordagem liberal. Ela supera o Ciro. Então tem uma pergunta aqui. Mas aí não acho e que a tá próxima do Molon. Isso ocupa, deve ocupar um lugar no quadro eleitoral, né, se traduz em votos no Brasil, tem potencial para isso ou não? Quer dizer, tem um burburinho online, tem um burburinho em uma parcela da juventude, né? Aí acho que isso a gente vai saber adiante. Agora eu queria fazer um comentário, voltando aqui para a eleição do Rio, dialogando aqui com o Marco Aurélio, porque a gente voltando aqui para esse quadro, né, tem uma coisa interessante do segundo turno do Crivella do Freixo, além dos polos, né, até pelos polos e pelo lugar que eles ocupam. Primeiro, a candidatura de dois candidatos que, em tese, né, você diria, são candidatos que têm dificuldade de alcançar 50% mais um dos votos, né, contra um candidato ali no centro, eles terem dificuldade de vencer a eleição, né. Então, entre eles, cria-se uma situação curiosa, porque você tem duas candidaturas, como o Marco apontou, com valores e com candidaturas de valores muito definidas, que eu acho que vão ter, primeiro, o desafio de alcançar um eleitorado ali no centro do espaço político, que absolutamente não é óbvio o que vai acontecer, em que pese o Crivella vir liderando o tempo todo. Ontem, na pesquisa, na última pesquisa do primeiro turno, o Freixo aparecia 5 pontos atrás dele, na projeção do segundo turno. Então a gente tem uma situação que parece realmente aberta, né? Então como é que você sai desses nichos de valor e se move para ocupar um espaço amplo bastante para chegar a ser 50% mais um. Como os dois estão mais ou menos no mesmo lugar nesse desafio, eu acho que vai ser interessante. Mas eu acho que isso traz uma outra questão também, que é pouco tempo de TV, uma candidatura, ambas as candidaturas com seus valores em campos diversos, marcando valores muito claramente. Eu acho que um desafio imenso agora também de ambos conseguirem responder a pergunta muito bem, governando, qual é exatamente o programa, né? Que propostas, que agenda e que capacidades cada um de vocês terá para efetivamente governar. Agora eu sim. acho que o segundo turno será um momento em que ambos serão desafiados a isso. Quer dizer, isso não fica claro, né, nessas 28 dias, né? 28 dias de campanha, 28 dias para o debate de ideias entre apenas duas propostas. Com bastante tempo de televisão. Com bastante tempo de televisão, certamente com muito debate nos meios como o nosso, nas escolas, em todo mundo que for convidar eles. E que nunca foram governo, então eles têm agora, sempre tiveram contracia, não, mas não dá para ter segurança, né? Isso nos dois casos tem resistência, mas a resistência você não pode confiar nesses atores governando. Bom, agora um dos dois será prefeito. Então eles vão ter que responder essa pergunta. Falando um pouquinho para o internauta aqui, não terminou ainda São Paulo, nem terminou Rio, porém Rio já está com 93,88% das urnas totalizadas. Crivella, 27,54%, Freixo, 18,49%, Pedro Paulo, 16,04%, Bolsonaro, 13,95%. Parece que consolida a posição de Freixo como candidato que vai enfrentar Marcelo Crivella
no segundo turno aqui no Rio de Janeiro. Agora a questão toda que se coloca, e é uma questão bastante prática, né? É o PMDB do Rio. Né? A gente falou no começo do nosso debate que seria uma derrota para o prefeito, a eventual saída do Pedro Paulo, só que parece que agora se confirma. É um projeto que começou em 2008, né? E o Eduardo Paes estava muito confiante, né? Ele conseguiu organizar a cidade durante uma Olimpíada que ninguém esperava nada. Eu participei ativamente da nossa cobertura de Olimpíada, eu atuei no planejamento da nossa cobertura. Eu sei, pessoalmente, eu posso dar um testemunho, porque ninguém tinha a certeza de que a coisa ia funcionar. E nem eles tinham. E nem os organizadores tinham. Nem a imprensa nacional, muito menos a internacional. A coisa foi acontecendo e realmente a coisa estava bem planejada. O sistema de transporte funcionou, houve problemas de acesso aqui a colar, tivemos alguma dificuldade com segurança, mas era um trunfo, um prefeito que consegue organizar uma Olimpíada. Se o resultado financeiro disso é problemático no futuro, ainda não apareceu. A gente sabe que o município do Rio tem um endividamento crescente, está na hora de pagar daqui a pouco algumas de suas dívidas, especialmente a do Banco Mundial. Isso vai aparecer para o novo governante do Rio, mas nesse momento que se tem, qual é a visão genérica, assim, geralzão do Rio? Eles conseguiram rodar a Olimpíada, o município consegue investir, revitalizou o centro. Agora não foi nem para o segundo turno na disputa, com a máquina do PMDB conhecida do Rio de Janeiro, que é fortíssima e que atua de forma bastante incisiva, inclusive na reta final de campanha. Com todos esses fatores que eu elenquei, ele está fora, aparentemente, do segundo turno, com 95,31, já atualizou aqui. O que aconteceu? Eu já fiz essa pergunta antes, agora, Zac, o que você acha que aconteceu? Isso, mas eu acho, tem uma frase que está aqui, a gente tem essa agenda da Casa de Rio 2017, do pós-jogos, e logo na introdução a gente comenta uma frase que foi ficando usual nesses últimos anos no Rio, que é a ideia de que, né, grande evento é a vida cotidiana das pessoas, né? Eu quero pegar essa frase porque eu acho que isso talvez explique uma parte de uma situação em que você tem uma avaliação que foi positiva e com justiça em relação aos jogos e a capacidade de entrega do que está ao redor deles por parte da administração, e ao mesmo tempo um eleitorado que convergiu para uma percepção de que tudo bem, os jogos foram bons, houve capacidade de entrega, mas esse ciclo precisa chegar ao fim, né? Eu acho que quando você vê as duas candidaturas que vão ao segundo turno de formas diferentes, né, chamando a atenção para o fato de que é preciso governar para as pessoas, de que é preciso fazer com que o dia a dia do acesso ali à clínica, do acesso ali aos serviços de educação, do transporte, da circulação na cidade como um todo, etc., seja focalizado, seja melhorado, que levanta questões como houve deslocamento de recursos sociais para a realização dos jogos, etc. O que eu acho que isso está revelando, o que eles estão explorando é a ideia de que houve focalização excessiva nos jogos e coisas ali do dia a dia da administração ficaram pelo caminho, as pessoas percebem isso, saúdam a festa, mas muito bem, teve a festa, mas ela não foi tão assim para mim, e o meu dia a dia tem desafios que ficaram aparentemente em segundo plano. Certo ou errado foi a percepção, que eu acho que o resultado das urnas nos conta, né, nos demonstra, e dois, essa é uma crítica. A outra que se colocou muito foi, houve os jogos, eles são um sucesso, mas isso toca pouco em questões da estrutura da cidade, tanto do ponto de vista de desigualdades, né, e de uma coisa que atenda a cidade como um todo, a Zona Norte, a Zona Oeste, etc., quanto do ponto de vista do seu funcionamento. Quer dizer, você tem uma melhora na infraestrutura que obviamente é positiva, né, mas tudo que é central em termos de acesso à oportunidade da cidade continua sendo bastante centralizado, pouca tônica em de fato alterar isso, né? A gente comentava aqui num debate outro dia, né? A gente tem uma concentração de geração de moradia em áreas muito distantes das regiões centrais, então você tem Nova Sul Transporte, mas ela já nasce sobrecarregada porque você tem um modelo que de alguma forma está reproduzindo uma estrutura em que as pessoas vão ter que circular 50, 60 quilômetros para sair de casa e chegar no trabalho. Então você fala, bom, melhor que isso aqui existe, mas o fato da operação já nascer sobrecarregada aponta um limite.
eu acho que essas coisas se acumulam e se casam, sim, com um desgaste político do PMDB, que aí transcende a própria administração. Quer dizer, para ser justo aqui, a gente está falando da administração, além disso, há todo o desgaste do PMDB no Estado, a situação do governo do Estado, e no plano nacional a gente já mencionou aqui o peso dos escândalos, o peso de todo o processo político. Antes que a gente continue, como São Paulo tem uma eleição muito importante também, e aqui no Rio vai fechar a votação em breve, os colegas de São Paulo abriram um novo debate no Face. Você que quer saber apenas sobre São Paulo, aqui na nossa timeline do Globo, você vai achar o debate com os colegas de São Paulo que estão neste momento ao vivo, conversando especificamente sobre a eleição lá. Um repórter que participou hoje da campanha, ou melhor, hoje não tem campanha, hoje tem votação, participou do voto dos candidatos e pode trazer uma análise da campanha, porque o repórter também participou. Então, você que está querendo saber só sobre o São Paulo, pode acompanhar lá. Aqui, Rio de Janeiro, 95,31, ainda não alterou, mas parece que está a coisa acontecendo. Agora, professor Ridger, voltando ao debate. Na questão da saúde aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha um atendimento de saúde da família, que é a atenção básica à saúde, que é um dos temas que mais caros à população que não consegue entrar no SUS para ter um mínimo de prevenção a doenças, que era muito baixo, era talvez o pior do Brasil em termos de capitais. Claro que a base de comparação é muito ruim, justamente por ser muito pouco, mas ainda assim agora 50%, algo em torno de 50% da população hoje tem acesso a esse serviço, que é a atenção básica. Então, em algumas coisas houve melhorias, sim. No transporte também houve melhorias. Agora, a gente teve um candidato que parece que foi mal escolhido, né? O Osório era do governo do prefeito Eduardo Paes. Ele saiu. Né? O Eduardo Paes falou que não teve escolha, porque quando ocorreram as acusações contra o Pedro Paulo, o Osório já tinha abandonado o barco, né? Então ele ficou meio sem escolha. Agora, por que essa insistência em apostar em um candidato que não vamos tirar o mérito do candidato ou das ações da questão administrativa, até porque a gente não teve tempo de conhecer eventualmente aqui com o que se avizinha. Mas por que se insiste em um candidato cuja imagem está associada simplesmente à violência doméstica? Um tema que é caro para todo mundo. Né? Isso aí é o que? É acreditar muito, é uma autoconfiança extremada? Eu acho assim, olha só. Em primeiro lugar, eu acho que o prefeito ele tem um projeto de buscar, pelo menos é o que se diz, né? Não sei, não conversei com ele sobre isso. Mas o fato é que se diz que tem um projeto, o PMDB certamente tem um projeto de voltar a tentar disputar o governo do Estado. Hoje é um problema muito sério, o governo do Estado está numa crise extremamente profunda. Eu suspeito que nós não sabemos exatamente o tamanho dessa crise ainda. Né? E ela é complicada porque ela não é só uma crise financeira, ela tem seus desdobramentos em outras áreas que são críticas para o Estado do Rio de Janeiro, como a questão da segurança, que são críticos para a cidade do Rio de Janeiro em especial também, para a região metropolitana. Então a gente tem um problema aí que a gente não sabe claramente a extensão dele nesse momento. A gente já sabe que é muito grave, mas pode ser até mais grave ainda. E ele precisava muito, o PMDB como um todo, manter pelo menos a Prefeitura do Rio de Janeiro, porque a partir daí você tem uma plataforma que tem alguma viabilidade de ação pública. Né? E ele precisava de um candidato que tivesse no comando da Prefeitura, que fosse muito alinhado com ele, porque ele vai disputar, ele não é o único que tem pretensões do PMDB, tem outros que têm pretensão do PMDB também. Porque o quadro que se forma hoje, digamos assim, com a derrota do candidato do PMDB, é o PMDB ser empurrado para o interior do Estado e ficar com o ônus de administração da massa falida do Estado, que é tenebroso em termos políticos, né, como um todo. Né? Então isso é assim, digamos assim, um grande problema. Eu acho que o prefeito queria alguém daí ter a confiança dele comandando a máquina. Deu uma de Lula, hein? Municipal. Tentou repetir o Lula com Dilma, foi uma... Tentou, mas não conseguiu ter a capacidade do Lula de transferir voto. Aliás, ele próprio se desgastou no processo. Quando ele começou... Falou demais. Ele foi... De novo, volta a questão dos valores. Volta a questão dos valores, isso que eu queria te dizer. Volta a questão dos valores. Quando ele entrega... Eu achei... Weber.
É Weber, é claro. E tem aquela coisa, quando se destrói a imagem do candidato, entregando uma casa para uma pessoa assim humilde, né, com aquele discurso absurdo que foi dele. A gente está falando do episódio que foi registrado do prefeito falando para uma moradora que recebeu uma casa popular. Exatamente. Que ela poderia ali ter um grupo hermético. E coisas do gênero. E isso é devastador, porque na verdade já confirmava um problema que existia antes. Mas essas duas coisas se somam numa coisa numa escala maior, que é o desgaste do PMDB do Rio de Janeiro. Segundo turno encerrado, Porto Alegre vai ter segundo turno. Nelson Marquesan Júnior, PSDB, 29,41% dos votos. Ele vai enfrentar Sebastião Melo, candidato do PMDB, que ficou com 26, ou ficou não, está com 26,10%, porque ainda faltam 4,5% dos votos a serem apurados em Porto Alegre. Portanto, Marquesan Júnior deu uma virada e assumiu a dianteira na reta final da disputa. Zac, desculpa, vamos seguir o debate. Vou fazer dois comentários sobre isso. Só dar acrescentar uma coisa no que a gente estava antes, né? Você dizia havia avanço, deu o exemplo da saúde. E é verdade. É verdade nos 8 anos, mas é sobretudo verdade nos primeiros 4 anos. Quer dizer, quando você olha a campanha de reeleição do prefeito Eduardo Paes, né, o que é que você tinha ali sendo apontado? Olha, a gente expandiu a questão da família, está multiplicando clínicas de atenção básica de saúde, clínicas da família e atenção pela cidade, aumentando a oferta de educação infantil com a criação dos espaços de desenvolvimento infantil, com os EDIs, né, muito investimento em melhoramento urbano pela cidade afora, conservação urbana, né, eliminação, lixo, manutenção e melhoria de estrutura viária, né, essas coisas, o bairro Maravilha, etc., né, a promessa dos BRTs. Então você tinha uma coisa cuja tônica era assim, do que se avançava aqui, né, e que rendeu naquele momento o reconhecimento, a reeleição, etc., né. O que você vê depois, eu diria que você tem duas coisas que acontecem. Primeiro, um afunilamento muito grande da gestão e da própria comunicação da gestão para os jogos e o que está ao redor deles. Isso é o que fica na cabeça das pessoas, é o forte. E é a marca da segunda gestão, de fato, inclusive naquilo de mobilização de energia. Chegou uma hora que o prefeito falou, a partir de agora eu tenho que entregar todas as obras aqui dos jogos, e aquilo passou a ser quase que o foco integral. E aí você tem uma campanha que já é, em boa parte das críticas, natural, né, chamando a atenção para o que tem desafio para frente. Então os candidatos da oposição diziam, não, as clínicas existem, isso é um avanço, mas elas não funcionam também, você vai lá tentar agendar, não consegue, precisa de uma consulta com especialidade, não consegue, né? As escolas amanhã, os EDIs existem, mas o funcionamento, o pessoal, uma sobrecarga dos professores e dos profissionais da educação, né? Os BRTs, eles são legais, são bacanas, há um reconhecimento, mas tem uma dificuldade já na operação, e boa, a maior parte das pessoas ainda anda de ônibus. A reestruturação da malha de ônibus, boa ou ruim, foi muito, digamos, confusa do ponto de vista da implantação. Há, de fato, pouca disposição para entrar em disputas com concessionárias e com a FETransport, e aí você tem um problema que é sério de gestão de ônibus no Rio. Quer dizer, tudo isso são coisas acumuladas que refletem uma gestão que, eu acho que o foco nos jogos e os limites disso que eu estou apontando contam muito da história da eleição, né? Agora, sobre o PMDB, eu concordo com tudo, com o Marco, eu só acrescentaria uma coisa, que a gente está aqui falando muito de mudança, de novo, na capital. Você mencionou rapidamente aí Niterói, Nova Iguaçu. Você dá uma olhada na região metropolitana, o que a gente tem aí é o contrário, né? É claramente uma manutenção das forças, dos atores políticos clássicos, tradicionais, nos vários municípios, em muitos casos com reeleição, em outros casos, né, já sem a possibilidade de reeleição, mas com candidatos conhecidos, já foram prefeitos antes, e com o PMDB ainda muito forte, né? Ele ganha em Nova Iguaçu, deve ganhar em Belford Roxo, deve ganhar em Queimados, deve ganhar, vai para o segundo turno forte em Caxias. Em Niterói, né, o Rodrigo Neves é o atual prefeito do PV, mas ele faz ali um processo político em que ele também tem o apoio do PMDB. Então, ele é empurrado para o interior, mas o que a gente vê hoje na Baixada, quer dizer, você junta os resultados com a maneira como a gente viu a campanha, tanto do debate quanto todos os casos de violência, ainda é um contexto político que basicamente permanece com seus limites e com seus desafios. Olha, em São Paulo, o PSDB continua com a possibilidade de vencer em primeiro turno, com 71,34% das urnas totalizadas. O João Dória está com 53,42% contra 16,43% do Fernando Haddad, candidato do PT. Marta com 10% dos votos e Russomano com 13,71% dos votos, ou seja, consolidando aí uma possível vitória em primeiro turno ou uma disputa em segundo turno com o PT em São Paulo. Voltando ao nosso debate de política pública e também falando do Rio de Janeiro, eu queria falar um pouquinho de um tema caro à sociedade, que é a transparência.
ou a falta de transparência. A gente tem um candidato que promete muito, que é o Freixo nessa área. Faz promessa de campanha, dizendo que vai abrir conta de tudo, que vai tornar tudo público. E um outro candidato que ainda não foi confrontado efetivamente com essas questões. E aí eu vou colocar uma questão de fundo e vamos tentar traduzir bem para o público, que é uma das questões mais complicadas, que é a Previdência. Sem conhecimento claro e sem enfrentar a realidade crônica das finanças hoje em estados e municípios do Brasil, você corre o risco de aumentar uma crise de longo prazo e quebrar, né, administrações públicas. Tem como governar a cidade do Rio de Janeiro a partir de agora, considerando o nível de endividamento, queda de receita, necessidade de investimento, sem ser claro com as contas públicas? Tem gestor que consiga administrar, ou seja, levar, fazendo gestões aqui a colar, mas sem olhar de frente os números e tentar resolvê-los? Por exemplo, a questão previdenciária hoje no Rio, até onde eu sei, é um saldo zero de estoque do Fundo Previdenciário do município e que se financia inclusive com recurso do Tesouro. Né? Agora, se isso não ficar muito claro, por enquanto dá para gerenciar, porque o Estado ainda se endivida, tem capacidade de buscar recursos. Agora, quando chegar num limite, que é o caso do Estado do Rio de Janeiro, que é o caso do Estado do Rio Grande do Sul, vai quebrar. E vai quebrar mesmo, não vai pagar funcionário, como acontece no Estado. Tem como governar a cidade do Rio de Janeiro sem ser transparente, Rio? Não, é impossível. Eu acho que hoje, inclusive parte dessa discussão que a gente, quando a gente coloca aqui, sabe que também está colocando dos valores, etc. Entre eles, eu acho que um deles pode ser incluído isso, você conseguir ser transparente e verdadeiro com o eleitor. Porque, por exemplo, se você olhar as campanhas já tiveram. O Freixo bateu muito na questão da transparência, muito na questão da justiça social, da integração da malha de transporte, do custo das planilhas, que não são abertas, que são fechadas. Né? O Crivella foi nessa pegada também, disse coisas parecidas, disse que não era accountable o suficiente as contas da prefeitura, não eram transparentes o suficiente. E, de fato, se você, por exemplo, você pegar a verba de publicidade que a prefeitura gastou, né? Ela mais ou menos bate o valor que foi gasto, por exemplo, na rubrica para dengue. Então esse é um dado interessante, esse é um dado que chama muita atenção. E a gente teve uma crise seríssima de dengue, que provavelmente vai acontecer novamente no ano que vem, porque, enfim, é sazonal, quando chegar o verão, e esse é um complicador. Então isso, no fundo, traduz o quê? Traduz escolhas públicas. Eu tenho um limite de recursos, eu tenho que fazer escolhas dentro desse limite. Os meus compromissos, a minha visão de governo e minha visão de cidade se traduzem de fato no orçamento, da forma como eu proponho esse orçamento e administro esse orçamento. O orçamento é talvez o centro no Brasil, ele não tem sido, mas ele crescentemente será a peça central de discussão da política, porque ele reflete exatamente o que se pretende fazer. E no Rio de Janeiro, a questão do orçamento, ele é complicado, ele não é transparente e principalmente ele não é as escolhas que estão ali retratadas, eu não acho que tem aderência de fato ao tipo de escolha que a sociedade hoje espera que seja feita. 96, só porque o internauta está procurando saber agora dados, né? Porque a gente está chegando na reta final. Rio de Janeiro, 97% de urnas apuradas, Crivella 27,64%, Freixo 18,40%, Pedro Paulo 16,08% e Flávio Bolsonaro com 13,98% dos votos apurados aqui na cidade do Rio de Janeiro. São Paulo, 77,37% de urnas apuradas, Dória, 53,49%, e agora, com relação a Haddad, 16,48%. Belo Horizonte, 79,37% de urnas apuradas, e daí a gente tem o candidato do PSDB com 33,60%, para aí que deu uma atualização, João Leite, PSDB 33,69%, e o candidato Calil do PHS com 26,35%, lembrando, Belo Horizonte com 79,37% das urnas apuradas. Aqui no Rio de Janeiro, matematicamente, portanto, ainda não se pode dizer quem é o adversário de Marcelo Crivella no segundo turno. Em São Paulo, a gente ainda tem a possibilidade de resolver o assunto no primeiro turno. Em Recife, 93,9%
49,12% dos votos apurados no Recife. Pernambuco, Geraldo Júlio, candidato da máquina, o candidato do PSB, com 49,16% dos votos, contra João Paulo, ex-prefeito do PT, com 23,93% dos votos, em uma das capitais mais importantes do Nordeste brasileiro. Lembrando que em Salvador, ACM Neto já garantiu sua reeleição com uma ampla margem de votos. Em Florianópolis, né, a eleição está decidida para ir ao segundo turno, da mesma forma que ocorre no Rio Grande do Sul, na capital Porto Alegre. Neste momento a gente tem 100% das urnas apuradas em Florianópolis. Jean Loureiro, do PMDB, vai para o segundo turno e disputa com Ângelo Amin, que teve 24,57% dos votos apurados, 100% das urnas apuradas, perdão, em Florianópolis. Portanto, teremos um cenário com segundo turno nas 3 capitais do sul do país. A gente também fala sobre a definição em Goiânia. Goiânia, 97,1% dos votos, segundo turno. Iris Rezende é novidade na política, né? Quanto tempo, Ritger? Fato novo. Olha, gente, Iris Rezende eu acho que é um dos políticos mais longevos da atualidade, né? Ele já fez, aconteceu na política, já entrou, já saiu, apoia um, apoia outro. De fato, ele está na disputa de segundo turno com 39,99% dos votos, contra o Vanderlan, do PSB, com 32,8% dos votos, com 97%. Geração Sarney. Oi? Geração Sarney. Geração Sarney, né? E agora, vamos atualizar um pouquinho o Rio, né? Rio, 98,17%. Crivella, 27,67%. Freixo, 18,37%. Pedro Paulo, 16,08%. 16,08 por 18,37, dá 2 pontos percentuais. Restam 2 pontos percentuais, um pouco menos. Teria que praticamente todos os votos restantes agora irem para Pedro Paulo e nenhum ir para o Freixo, para uma reversão de cenário aqui nessa... Mesmo assim, ia contar uma... ia ser uma contagem 1 a 1, mas parece que a coisa começa a se encaminhar para uma definição aqui na capital fluminense e, de fato, a disputa se dará sem a presença do candidato do PMDB, pelo menos é o cenário que se avizinha até o presente momento, restando menos de 2% das urnas a serem avaliadas. Vamos dar agora uma olhada também em Teresina, Piauí. 95,11% das urnas apuradas em Teresina, capital do Piauí. Firmino Filho, PSDB, pode vencer no primeiro turno, 51,46% dos votos. Doutor Pessoa, o candidato do PSD, tem 39,34% dos votos na cidade. Vamos buscar Rio Branco, porque vamos falar um pouquinho antes do Rio. Niterói. Segundo turno, garantido em Niterói. Rodrigo Neves, 47,68% dos votos, contra o Felipe, do PSB, que ficou com 30%. Ficou não, porque ainda tem votos a serem validados, está com 30,89%. Matematicamente temos já o segundo turno em Niterói. Agora vamos fazer uma rápida passagem por Nova Iguaçu. E vamos buscar os votos na Baixada Fluminense. Nova Iguaçu, Bornier, 61,54% vai ser eleito, né? O Bornier repetindo a tese da força do PMDB e também dos velhos candidatos, os políticos tradicionais que aqui se consolidam. Duque de Caxias. Fechou Rio, segundo turno garantido. Marcelo Freixo acompanha Marcelo Crivella. Os dois Marcelos, portanto, farão a disputa de segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. 99,13% dos votos totalizados. Crivella com 27,76%. Marcelo Freixo com 18,31%. O candidato do PMDB, o candidato Pedro Paulo, indicado pelo prefeito Eduardo Paes, depois de 8 anos
de gestão do PMDB na cidade do Rio de Janeiro está fora da disputa, não participará do segundo turno. O segundo turno se dará entre PSOL de um lado, PRB do outro. Os dois extremos farão uma disputa de 28 dias para a eleição do novo prefeito do Rio de Janeiro. É de fato uma surpresa, não uma surpresa numérica em relação às pesquisas, mas é a surpresa em relação ao que se imaginava da força da máquina do PMDB, né? Eu acho que aí tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, você vê, esses candidatos não tiveram aporte de recursos de pessoa física, né? Como teve o candidato do PMDB. Né? Então, o dinheiro, digamos assim, das grandes empresas que lidaram com o mercado imobiliário, etc., todas as pessoas que trabalhavam com essas empresas, né? Pessoas físicas, que é legal, perfeitamente legal esse tipo de doação, mas o fato é que isso não teve a influência realmente foi em cima de valores. O prefeito Eduardo Paes, ele tem um conjunto de obras que é muito significativo, ele está deixando um legado para o Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu construir uma visão de futuro para além dessas obras, para além das Olimpíadas. Eu acho que isso foi problemático. As pessoas, por exemplo, não conseguem se sentir num amanhã que é extremamente temeroso, porque a crise do Estado, somado com um problema que hoje enfrenta a União e que se sabe que vão ser necessários ajustes bastante fortes, que vão ter uma repercussão federativa, né, que vai pegar as cidades todas, né? Isso tudo gera um cenário de extrema insegurança, né? E aí o que a gente viu durante toda a campanha foi basicamente alguns candidatos dizendo: eu vou cuidar mais de você, no caso do Crivella, né? No caso do Freixo, a gente precisa abrir mais a prefeitura, olhar a planilha de preço do transporte, olhar como é que é a vida do cidadão, olhar o atendimento. Esses dois tiveram um discurso nesse sentido muito próximo, enquanto que a gente via, por exemplo, o candidato Pedro Paulo dizendo que ia ter mais creche, que ia ampliar os turnos, etc., quando se sabe que a trajetória das receitas ela é decrescente. Então a conta não fecha, Então isso tudo passou uma imagem não crível para os eleitores, Exato. Na minha opinião. A gente agora tem uma situação bastante peculiar. Tem um prefeito muito hábil, que é o Eduardo Paes. Ele tem, teoricamente não, ele tem agora outubro, novembro, ele tem 3 meses de gestão. Ele sabe que vai entregar para um adversário político, e adversário mesmo, vamos chamar de inimigo, né? Porque tanto o Freixo quanto o Crivella não se posicionam nem como adversários a menos, né? E ele é obrigado a deixar uma cidade governável para o seu sucessor, né? Qual é a medida entre um derrotado e um gestor que precisa pelo menos manter a sua gestão como até porque ele não sai da política, ele se afasta temporariamente, e certamente em 2018 a gente vai ouvir o nome dele em algum lugar. Eu estava vendo agora há pouco, tem um outro nome derrotado nessa eleição, que foi o prefeito de Curitiba, né, Gustavo Frutti, também ficou fora do segundo turno, e eu vi que ele já se apressou no primeiro momento a dizer que, independente do resultado, ele agora se prepara para terminar a gestão com altivez e para fazer uma transição serena, civilizada, correta, né? Acho que o Rio tem o mesmo desafio e quero crer, seja porque o prefeito Eduardo Paes não sai da política, seja porque aqui eu quero tê-lo em mais alta conta do que imaginar que vai se fazer algo ali para, né, desestruturar a prefeitura, para deixar armadilhas para o próximo. Eu acho que não. Primeiro porque eu quero crer que a gente tem mais civilidade do que isso, né? Uma gestão mais responsável do que isso. Acho que tem um desafio de todos agora, seja lá quem ganhar também terá que fazer um movimento de responsabilidade, de buscar uma transição construtiva, né? Eu acho que esse espírito quero crer que tende a imperar, e além disso, como você já mencionou, o prefeito Eduardo Paes certamente não sai da política, quer dizer, ele tem expectativas políticas e acho que, em que pese a derrota, sai preservado, quer dizer, não deixa de haver um reconhecimento de uma gestão que entregou uma série de coisas, etc. Então acho que ele vai buscar preservar esse sentido de responsabilidade e preservar-se também para a sua trajetória política futura. Agora, tem um desafio interessante que é o da transição já, que é esse debate do orçamento, né? O Marcos já comentou, mas eu acho que a gente devia sublinhar isso. Primeiro porque isso é uma questão fundamental para o Brasil hoje, né? O Brasil encontrou seu limite de gastos públicos fáceis, né? Quer dizer, a gente hoje tem uma situação fiscal que é realmente desafiadora, o que nos leva a precisar fazer um debate público muito mais maduro sobre isso, né? De onde vem o dinheiro público? Quem é tributado? Como é tributado?
e para onde ele vai, no que é que a gente gasta e no que a gente deveria gastar mais, no que deveria gastar menos, é um debate que o Brasil vai precisar fazer mais. É um debate de democracia, de temas políticos amadurecidos, né? Isso é fundamentalmente, como o Marco colocou, um espaço decisivo do debate político, quem paga a conta e quem se beneficia, né? E o Rio vai ter que fazer agora. Acho que está muito claro que um ciclo de grandes obras, de grandes investimentos em infraestrutura se cumpriu, né? E a gente ter clareza sobre qual é a situação. Você mencionou, até onde eu sei a situação da Previdência é essa. É curioso porque até onde nós sabemos, a grande maioria das coisas de orçamento, né? Ou eles são pouco transparentes, ou são apresentados de uma maneira que é quase impossível de decodificar, né? Porque tem uma rubrica daqui, uma dali que junta com aquela, que tem não sei o quê. Vai você entender o que exatamente você está gastando. Então a gente precisa melhorar a transparência e vamos ter que fazer o debate porque vai ser prioridade. Uma outra coisa, prioridade no gasto, e acho isso não é um tema de campanha de eleição, mas acho que o Rio precisaria sim pensar sobre como é que ele lida com a receita. Quer dizer, a gente tem realmente uma base muito importante de cidadãos do Rio de Janeiro que não paga o IPTU. Isso é justo, isso não é, isso sobrecarrega quem paga. Algum dia o Rio vai ter que fazer também um debate de justiça fiscal. Quem está pagando a conta, quem não está correto, não está. E vamos ter que fazer para quem que vai a prioridade dos investimentos, né? O que a gente está escolhendo, o que a gente está deixando de escolher. Acho que aqui transparência, e mais do que transparência, esse debate é um debate que a gente vai precisar, e nós só vamos ser bem-sucedidos se nós encararmos ele de maneira madura. Gente, faça a sua pergunta. A gente está aqui com os nossos professores, com os nossos analistas, gente gabaritada, e traga a sua pergunta. Vamos conversar sobre política pública, vamos conversar também sobre resultados eleitorais, mas a gente tem agora uma oportunidade de ouro até para cobrar, né, dos candidatos. A eleição não terminou, né? A gente tem um mês de eleição, a gente tem um mês para que as pessoas decidam. Muita gente votou em outros candidatos e agora é a hora de fazer uma nova definição. Então o momento é oportuno. Freixo já está na Lapa, a gente recebe a informação fazendo a sua comemoração pela chegada no segundo turno e obviamente está criticando bastante e comemorando a derrota de seu adversário, do Pedro Paulo, que ele quase chamou para briga, né, naquele debate da Globo. Foi, né, e a gente vivenciou um pouquinho desse momento posterior ao debate. Foi quando o debate ocorreu na quinta-noite. Na sexta pela manhã a gente reuniu os candidatos para fazer uma foto deles em conjunto, né? E aí tinha ainda, digamos, evaporava um pouco daquele clima do debate, né? E tinha um ressentimento. Eles estavam, o Pedro Paulo com o Freixo e o Freixo com o Pedro Paulo, eles estavam magoados. Aquele embate que ocorreu ali no debate não ficou muito barato não entre eles. Eu achei que aquele debate ele foi importantíssimo, ele foi um ponto de inflexão. Você vê que mudou muito, inclusive a composição dos votos, teve muitos votos que balançaram de um lado para o outro, né? Swing voters, né? Eles foram, eu não sei o quanto vão ficar com o Freixo, mas aquele debate capitalizou para o Freixo, capitalizou mesmo. O Crivella também fez um embate duro logo no início do debate. Então os dois, curiosamente, que tensionaram mais, né, em momentos distintos durante o debate, foram para o segundo turno. Eu acho que tem muito a ver com esse debate. Esse debate da Globo foi decisivo. Bom, a gente está encerrando nossa segunda etapa de debates. Professor Marco Aurélio Ridiger, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E o Zac, que é o diretor da Casa Fluminense, uma casa especializada que debate os temas relacionados à cidade do Rio, às políticas públicas e à integração das políticas públicas da cidade do Rio com as cidades do entorno, as cidades da região metropolitana. 99,62% dos votos apurados aqui no Rio, Crivella com 27,76%, Freixo com 18,29%. Os dois serão os candidatos que vão concorrer no segundo turno na cidade do Rio de Janeiro. A gente volta daqui a pouquinho, 7 horas e 45 minutos. Dentro de 15 minutos a gente volta com mais resultados, com novos debates e também com novos candidatos. Daqui a pouco a gente está com você no Face do Globo. Um abraço.